Oliveira e Pedro Venceslau, e hoje a gente conversa com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Candidato, muito bem-vindo aqui à CNN. Obrigado pelo convite e lá vamos nós. Lá vamos nós. Quero começar nossa conversa olhando para números, candidato. As últimas pesquisas recentes, Paraná Pesquisas, também Datafolha, mostram um crescimento muito grande do senhor, mas também um aumento da rejeição. A gente está falando de uma rejeição que só não fica na frente da de Guilherme Boulos. Essa rejeição nesse nível, esse aumento da rejeição também, preocupa a campanha? Não preocupa, porque a pessoa mais rejeitada em toda a história de pesquisa eleitoral chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o atual presidente da República. Rejeição em pesquisa, você pensa um trabalhador ocupado, você para numa pesquisa para fazer uma pergunta para ele, ele fala, vai, coloca na conta desse aí. A pesquisa, ela ajuda a nortear as campanhas, eu particularmente não uso. Eu gosto de zoar os concorrentes com a pesquisa. Eu foco em energia. Eu não gasto energia olhando isso. É muito interessante porque a eleição é onda. São 10 candidatos. Se os 10 ficarem achando que vai resolver a vida olhando pesquisa, né? Porque a pesquisa tem alguns... se você acertar o viés com quem está patrocinando e ele fizer a entrevista no final de semana numa favela ou durante a semana, o resultado da pesquisa é diferente. Durante a semana as pessoas estão trabalhando, no final de semana estão descansando, então vai ser diferente o resultado. Você que é eleitor, você tem que saber o seguinte, se não é o partido político que está bancando a pesquisa, a pesquisa Quali, por exemplo, ela custa alguns milhões, dependendo da abrangência dela. Quem está pagando é o empresário, quem está pagando é alguém que está a fim de publicar isso para ver se ajuda o candidato. Você pode ver que algumas pesquisas elas não batem umas com as outras. Para que é a pesquisa? Eu vou te explicar. É para dar um jeito de ficar forçando a barra para dois grupos que queriam vencer a eleição, mas não vão conseguir, que é o Boulos de um lado e o Nunes de outro. Eu não pus R$1 em pesquisa e não vou colocar um único real, porque eu saio na rua e eu sei o que o povo quer. Então o senhor não comemorou o seu crescimento nas pesquisas? Tanto faz. O que eu quero saber é, não existe candidato falando de mudar a mentalidade do povo de São Paulo. Na verdade, nunca existiu na política brasileira. Nós não vi ninguém dos outros 9 falando de fazer esse povo prosperar. Não vi ninguém falando de capilarizar empresas e construir 2 milhões de empregos nas periferias. Eu não estou vendo ninguém falar disso. Estou vendo alguém falando de arroz com feijão. O outro está querendo falar que é impossível fazer tudo. Inclusive, é impossível ele ser prefeito de novo, que ele foi tacado lá dentro. Então, assim, pesquisa de verdade para mim é mais para zoar com os outros. Fiquei satisfeito. Tem que falar a verdade. Na sexta-feira, se eu não estiver enganado, Marçal está colado no Boulos. Na verdade, a pesquisa errada está mostrando eu na frente junto com aquele cidadão. E, na verdade, o que eu tenho percebido na rua é um pouquinho diferente. Aqui vai um código para todo mundo de São Paulo. Eleição e mineração, você só descobre no dia da apuração. Está tudo bem. O Bolsonaro, quando foi vencer a eleição, todo mundo falava que o teto dele era 7%, ele virou presidente. O Lula mais rejeitado da história do Brasil, virou presidente. Isso é a questão de eleição, você consegue virar o jogo a qualquer momento. Uma carteira de trabalho que você mostra para um cara que odeia trabalho, tem alergia de serviço, pode virar o jogo de alguém. Tipo, alguém já perdeu a eleição por causa porque perdeu a cabeça, não teve o controle emocional de ver uma carteira de trabalho e não emocionar. Um simples detalhe pode acabar com a eleição de uma pessoa. Então a pesquisa, para mim, é legal, você que responde, você que faz, quem paga, tá tudo bem. Clarissa? Candidato, bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no CNN Entrevistas. Candidato, não dá para não questionar o senhor a respeito do bloqueio das suas contas nas redes sociais. Isso está aí mobilizando bastante a sua defesa nesse momento. A gente sabe que há uma tentativa de recorrer aí para recuperar essas contas e há uma discordância do senhor em relação ao teor da representação que deu origem a esse bloqueio. Os tais campeonatos de corte. O senhor tem dito que eles não estão ativos desde o início da campanha eleitoral, mas a representação traz depoimentos ali, menções a um perfil específico de uma militante chamada Bruna, que já faria referências ali sugerindo que isso estaria ocorrendo dentro do âmbito da campanha eleitoral. E, de qualquer forma, o senhor não está se beneficiando do suposto investimento que teria sido feito lá atrás nesse campeonato? Então, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu sou número 1 do país nisso. Eu acho que de todo mundo aí que está na política hoje, inclusive eu acabei passando o Lula no Instagram, eu sou o segundo político mais influente, perdendo só para o Bolsonaro agora numa das principais redes sociais. Eu ensino isso, eu sempre deixei isso muito claro. O problema é que vocês estão misturando uma coisa atemporal, é questão de temporalidade. Como eu fui perseguido em 2022, né, por eu mesmo bancar minha campanha, nenhuma empresa, nem eu, e ninguém volta, ninguém coloca dinheiro nisso. Eu não admito.
vai ser a campanha vencedora que menos gastou dinheiro na história da prefeitura. Não é de São Paulo, é do Brasil. Eu devo ter batido agora R$1 milhão de doação, são mais de 10 mil pessoas doando. E essas doações, a maioria vieram de doações de 15 centavos, 50 centavos. Inclusive, faço um apelo para você, se você quiser continuar acreditando junto comigo nisso, ajude, porque nós não temos fundão eleitoral, não tem um padrinho político. A única coisa que eu tinha, que é para falar que é minha, era a minha rede social. Com 20 milhões de seguidores, derrubaram todas. Isso se chama censura prévia. Eu estudei Direito, fiquei 5 anos na faculdade de Direito para respeitar a Constituição Federal e não fui respeitado. Eu aprendi que censura prévia é só abrir no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, todo mundo pode manifestar qualquer tipo de pensamento. Fica vedado o anonimato. Eu estou assinando embaixo de tudo que eu falo. Inclusive, quando a Justiça pediu para postar o vídeo do Boulos, eu recorri e o efeito suspensivo falou, não precisa publicar ainda. E vou publicar com o maior prazer se a Justiça entender e depois derrubar esse efeito aí. Agora, os cortes. As pessoas vivem disso. A pessoa que você mencionou, ela é uma jovem das várias pessoas que aprenderam a fazer isso, que ganham 100 mil por mês, 200, 300, 400, 500 mil reais. E não é eu que pago. A plataforma TikTok paga por visualização, o YouTube paga por visualização. E essa pessoa, ela tem um curso que ela vende dela. Esse povo tinha que me pagar para usar a minha imagem, você não está entendendo? Não foi eu que coloquei dinheiro nisso. Eu vi uma entrevista do senhor, sim, em que o senhor diz, eu coloco uma boa grana aí. Coloco mesmo, assim, só que no período eleitoral... esse pessoal, o senhor isso fala. mesmo. O senhor paga esse não, pessoal. Mas eu deixo sempre aberto, você pode pegar várias entrevistas e podcasts, só que dentro do período eleitoral foi suspenso e está dentro da legislação normal. Então, vai ficar provado isso, eu vou recuperar minhas redes, vou vencer a eleição com ou sem rede social. Por quê? Porque se quiser vir para cima de mim, eu vou ter que dobrar um pouco a energia desse negócio. Eu não vou deixar esse povo na mão que está acreditando que eu sou o próximo prefeito. Então não adianta. Candidato, o seu partido, o PRTB, apesar de ser um partido pequeno e não ter representação na Câmara, tem em torno de 3 milhões de reais de fundo partidário, fundo eleitoral. E tem algumas candidaturas espalhadas pelo Brasil, segundo o Leonardo Avalanche. Mas a expectativa do partido, pelo que me disseram na própria sigla, é que parte desse dinheiro do fundo fosse utilizada na sua campanha. Zero, já está proibido. Proibido, não vai pôr nada na minha campanha. Eu fiz isso em 2022, vou fazer de novo e vou lutar por um país onde a gente não gasta todo ano par 5 bilhões de reais. Os políticos não estão gostando da minha entrada na política porque eles vão assustar. Eu vou provar que tem como ganhar a Prefeitura de São Paulo gastando pouco dinheiro. Porque a democracia não é o governo dos melhores, Venceslau. Não é o governo da pessoa mais inteligente, é o governo dos populares. E esses caras, por exemplo, muita gente nem sabe quem é um prefeito, porque ele só está fazendo coisa agora. Ele foi um cara atacado ali, que tem perfil. Eu, como recrutador e treinador, analiso o perfil dele de forma básica, com respeito. O perfil dele é de vereança, não é de vereador, não é de prefeito. Tacaram ele ali. Eu sei como é que funciona a escolha de um vice. Eles pegaram ali no grupo político alguém que dava menos trabalho e acabaram colocando ele ali. Ele é muito bom como vereador, mas prefeito ele não dá conta. Então, assim, sobre o meu partido, é um partido nanico, é sim. E eu muito orgulho, todo mundo começa pequeno. Eu comecei pequeno, eu imagino que a maioria das famílias que hoje prosperaram aí nesse país começaram também pequenas. Eu conheço histórias de muitas pessoas que cresceram, então, assim, não tem nenhum problema ser pequeno. Eu poderia vir com 5 ou 7 partidos que pediram tanta coisa que eu falei, deixa que eu resolvo sozinho, depois eu chamo vocês por um precinho menor, porque para governar você precisa compor com outros partidos. Só que eu não vou estar devendo, não vou dar a pasta para eles. Eles não querem habitação para ajudar a construir habitação, eles querem habitação para desviar dinheiro. Isso é muito nítido. E vai ter um tipo de gestão um pouquinho diferente no meu governo. Toda reunião pública eu vou trazer à tona. Do jeito que eu faço na minha vida de mostrar as coisas, vai ser um governo que vai mostrar isso também. Vou fazer reunião, vou transmitir ao vivo, todo mundo tem que assistir. Isso vai inibir corrupção. Eu vou criar um sistema dentro da nossa prefeitura, onde a gente vai investigar o secretariado. Vai ser chato ser secretário do meu governo. Eu vou deixar todos os partidos participarem, mas vai ter um problema. Então, assim, para você saber, da minha parte, o partido não vai colocar dinheiro e se colocar, eu vou mandar devolver. Só que o senhor mencionou o PRTB, quero aproveitar aqui o gancho. Existem quadros do seu partido que são investigados pela polícia por envolvimento com o primeiro comando da capital. Investigações que, inclusive, foram reveladas em reportagens que foram divulgadas. Sim. Eu quero saber se esse mesmo tipo de investigação acontecesse com um integrante de outro partido, adversário seu, como é que o senhor trataria disso na campanha? A partir de agora, eu vou falar só com quem está na frente, em relação a concorrente, que é ninguém. Eu estou na frente, encostado no... deixa para lá.
Agora, sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras? Ah, tem a gravação, então processe. Achou, deu contraditória, ampla defesa para a pessoa, eu quero fazer uma campanha nacional, me ajude a limpar o PRTB. O partido é pequeno, o que o PCC está fazendo lá então? Já que vocês estão falando que eles estão lá. É tão fácil, eu fui, por exemplo, em Paraisópolis, tirei foto com um cara, no outro dia, o cara é irmão do líder do PCC. Eu lá vou pedir certidão de nascimento das pessoas para tirar foto. Então, assim, humildemente, eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Estou falando isso, eu já falei isso antes de ingressar no PRTB e do tanto que vocês pegam no pé, faço 2 pedidos. Por favor, prendam os bandidos. Segundo pedido, me ajude, Brasil, queira a mesma coisa que eu estou querendo. As pessoas que querem entrar na política não conseguem entrar porque os partidos não deixam. Você tem que ver o que eu tive que fazer para entrar. Eu estava em Roma, todo acertado com o DC para ser candidato a prefeito. O Emael me liga de lá, eu estava lá, ele me liga, você não vai ser mais prefeito, você pode continuar no partido. Eu, como assim, cara? Você não tem palavra no que você está falando? As pessoas, algum combinado com o prefeito que tem uma máquina poderosa e vai perder com a máquina na mão, igual o Bolsonaro perdeu, com a máquina na mão. Vai perder igual o Rodrigo Garcia, do Estado, que perdeu com a máquina na mão. Você, Nunes, não adianta. Você é um bananinha, você não dá conta e você vai perder com a máquina na mão. Candidato. E não adianta vir com isso. Então, me ajuda a limpar o PRTB, estou pedindo. Já que vocês sabem quem é, já oferece denúncia. Legal as reportagens, mas pode oferecer todo tipo de denúncia para todo mundo. O senhor já disse que decidiu concorrer à prefeitura depois que Ricardo Salles teria saído dessa disputa. Eu queria entender melhor essa sua fala. Eu não ia concorrer à prefeitura de São Paulo. Eu fiz um apelo para a sociedade paulistana em fevereiro. Depois vocês podem procurar nas redes sociais que foram derrubadas, na hora que ela voltar, na hora que estabilizar a normalidade da democracia no Brasil. Você vai achar um vídeo meu falando o seguinte: se eu não achar alguém com nível de mentalidade para tocar a maior cidade do hemisfério sul, alguém que vai provocar mudança de mentalidade nesse povo, alguém que vai fazer geração de emprego, nós vamos gerar em 1.460 dias com os empresários 2 milhões de empregos nas periferias. Aí você vai ver o que é progresso nessa cidade. Se em 30 dias não aparecer ninguém, eu me coloco automaticamente na disputa. O que eu tinha visto? Porque eu sou bem antenado e estou na política há algum tempo já, não exercendo o cargo, mas exercendo conexões e ajudando alguns políticos, com parte digital e tudo. Que eu percebi que estavam movimentando para sacar o Salles, eu falei, por que vai tirar o único cara de direita? Como é que eu vou deixar uma eleição de São Paulo com 2 caras de esquerda? Aí o sistema tanto faz, se é Nunes ganha, se é Boulos que ganha, o sistema está normal desse jeito. Vai continuar do mesmo jeito. A sua vida, você que está assistindo, não vai mudar nada. Nunes é de esquerda para o senhor? Não, para mim não. É só você entrar lá na Wikipédia, digitar MDB, você vai ver o que está na composição do partido. Meu partido é o único partido de direita. O Novo é um partido de direita. Esses outros são centro-esquerda, esquerda. O centrão, que é o mais bonito, é o mais perigoso de todos. Porque eles não estão falando de lado nenhum, mas o lado deles é o dinheiro. Eu chamo eles de maquinistas. Esses caras, eles estão nisso aí por causa de contrato. Eu não fiz um acordo com ninguém para dar nada para ninguém para ser prefeito. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você vai me dar a oportunidade, o número é 28, você vai me dar a oportunidade de ser seu prefeito. Vou te falar por quê. Não é para mandar em você, é para te servir. Nós vamos revisar todos os contratos da prefeitura. Nós temos um caixa recorde ano que vem de 120 bilhões e esses caras já lotearam a prefeitura inteira. Esse governo é o governo do Dória, esse governo é o governo do Kassab, é tudo junto e misturado. Eu não entendo até agora o que o Bolsonaro está fazendo num governo, apoiando um governo que defende e aplica ideologia de gênero, são pró-aborto. Cara, tudo que a gente defendeu e lutou por você, Bolsonaro, não faz o mínimo sentido te ver curvando para esses caras do Centrão. Então, deixo o meu apelo aqui para falar para vocês. Não faz sentido. Como eu não vi e não tinha outro nome, e eu já falei para o Venceslau e para vocês, que a democracia só funciona com quem é popular. A Marina é uma